A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Os Brincos de Cristal, fala-nos de uma prenda mágica que a mãe da Isabel fez para a sua avó. Vamos ouvir? A Isabel era uma menina muito bonita, de olhos cor de avelã e cabelo cacheado, que vivia com os pais e os irmãos numa casa perto da praia. Por viver perto da praia, dava longos passeios à beira-mar, corria na areia, adorava escutar o som das ondas que rebentavam devagar, formando uma espuma branca que lhe parecia sempre mágica. Tinha o hábito de sentar na areia a observar aquela imensidão de azul que ora estava em absoluto repouso, parecendo um espelho, ora em total agitação, como se quisesse manifestar a sua zanga e levando-se em ondas gigantes. O mar sempre a tinha fascinado e sempre que ia à praia observava com muita atenção todos os tesouros que ele ali depositava. Conchas, restos de algas, pedrinhas, pequenos ossos de peixe, etc., que recolhia com muito cuidado. Adorava pintar e era normal colar nos seus desenhos algumas das coisas que trazia da praia e que no final produzia quadros lindíssimos. A vida dos seus pais estava também muito ligada ao mar. Eram ambos biólogos marinhos e adoravam o que faziam. Sempre que os colegas da escola lhe perguntavam o que era um biólogo marinho, a Isabel explicava com muito orgulho que são pessoas muito importantes para a vida do mar e para os animais que lá vivem. São uma espécie de super-heróis que estudam muito e utilizam os seus conhecimentos para proteger a vida nos oceanos e que vão descobrindo coisas novas sobre os peixes, as baleias, os golfinhos e as plantas que lá vivem. Olha que interessante, disse o Pedro, que achava a Isabel uma menina muito diferente e com quem adorava falar. Sim, mas não fazem só isso, continuou ela muito compenetrada da importância do trabalho dos seus pais. Ai não? Perguntou o Pedro. Pois não, eles tentam descobrir remédios novos a partir dos animais e das plantas que vivem no mar e isso pode ser muito bom para os homens. Pois, disse o Pedro, que nunca tinha ouvido falar em nada disso. E ainda fazem outra coisa que eu acho maravilhosa, disse a Isabel. O quê? Perguntou o Pedro, cada vez mais curioso. Eles são uma espécie de detetives dos animais, pois observam como eles vivem, como comem, o que comem e como se relacionam entre si, fazendo com que eles vivam num ambiente mais seguro. Oh, que maravilha, disse o Pedro, que era muito sensível a tudo o que tivesse a ver com a proteção da natureza. Pois é, Pedro, e eu, quando for grande, também quero ser uma bióloga marinha como eles, para estudar e proteger os animais e as plantas do mar, disse a Isabel com um ar sonhador. Nessa noite ao jantar, contou aos pais a conversa que tinha tido com o Pedro na escola e a mamã, sorrindo, disse que ficaria muito feliz se ela um dia fosse mesmo uma bióloga marinha. Mas tens que lhe contar o que te fez escolher essa profissão, disse o papá. É uma história tão bonita e foi também ela que me fez apaixonar por ti, disse ele dando uma boa gargalhada. Conta lá, mamã, pediu a Isabel curiosa. Tu nunca me falaste disso e agora eu quero saber. Está bem, querida, eu conto, disse a mamã feliz por poder recordar momentos tão belos. Então, há muitos anos, era eu ainda uma adolescente, os meus pais, eu e os tios, fomos passar férias de verão com a avó Licinha. Ela ia fazer 70 anos e toda a família iria estar reunida nesse dia tão especial. A avó Licinha também adorava o mar e, tal como nós, a sua casa era muito perto da praia e, por isso, sempre que eu lá ia, costumava dar muitos passeios e até ia para lá muitas vezes bem cedo esperar que o sol nascesse.
Toda a família estava muito entusiasmada com essa festa e vinham primos e tios de todos os lados para o grande dia. A minha mãe começou a fazer os preparativos muito cedo. Eu via a fazer a lista de todas as coisas necessárias, das pessoas a convidar, das compras que tinha que fazer e das prendas que queria comprar para a mãe, porque era um dia mesmo muito especial. Eu ia seguindo tudo isso com muito entusiasmo. Adorava a avó Licinha e estava muito feliz por poder passar as férias com os meus primos, alguns dos quais já não via desde o ano anterior. Mas havia uma coisa que me preocupava. Eu não tinha nada para oferecer à avó e queria muito dar-lhe uma prenda que ela adorasse e nunca mais se esquecesse. As férias estavam a chegar e eu não conseguia encontrar nada, nem tinha nenhuma ideia que me agradasse. Na semana anterior à nossa partida, decidi ir até à praia e convidei o teu pai, que era na altura apenas um colega de carteira, para ir comigo. Nós gostávamos muito de passear juntos e de conversar, e ele disse logo que sim. Depois da escola, passámos por minha casa para preparar um lanche para levarmos e devagar fomos andando até à praia. Olha, eu ainda me lembro do que fizeste para o nosso lanche, disse o papá com um ar muito doce. A sério? Perguntou a mamã divertida. Sim, umas sandes de queijo branco com alface e atum, um pêssego, umas bolachas de aveia e sumo de romã. Não te lembras? Oh, aquele sumo de romã que eu tanto adorava, disse a mamã. Lembro muito bem, sim. Agora lembro-me, mas da parte das sandes e das bolachas, eu acho que já tinha mesmo esquecido. Bem, mas continuando, lá fomos até à praia, felizes por estarmos juntos e conversando sem parar, como de costume. O dia estava maravilhoso, o céu muito azul e o sol brilhava e inundava tudo com a sua luz. Chegámos à areia, descalçámos e fomos dar um grande passeio, sentindo a espuma fresquinha fazer-nos cócegas nos dedos dos pés. Às tantas, eu falei que íamos passar as férias com a avó Licinha e queria haver uma grande festa para comemorar os seus 70 anos. Disse que estava muito feliz por isso, por poder estar com os meus primos, mas que tinha a preocupação de ainda não ter tido nenhuma ideia especial para a prenda da avó. Lembro-me de te ter perguntado o que é que ela gostava, interrompeu o papá sorrindo. Pois, e eu disse que ela gostava muito de ler, de música, de plantas, de colares, de brincos e de várias outras coisas. Sim, disse o papá, e de repente paraste e ficaste muito séria. Ficaste muito séria, mamã? Perguntou a Isabel, dando uma enorme gargalhada. Pois fiquei, porque tive uma ideia que ficou a dar voltas e voltas na minha cabeça como se fosse um peão, disse a mamã. Mas que ideia foi? Perguntou a Isabel curiosa. Brinco circular, brinco circular, brinco circular. Isto ficou a rodopiar, a rodopiar, a rodopiar, até que eu percebi. Sim, eu já sei o que é que lhe vou oferecer. Até gritaste quando disseste isso, disse o papá com um ar muito doce. Pois foi, continuou a mamã. Então e depois? Perguntou a Isabel cada vez mais interessada. Então, olhámos um para o outro e soubemos exatamente o que tínhamos que fazer. E o que é que fizeram? Continuou a perguntar a Isabel. Sentámos-nos na areia, comemos o nosso lanche, lavámos os frascos do sumo da romã e depois guardámos o saco. Mas porquê? Quis saber a Isabel, para o podermos encher de conchinhas e pedrinhas. E foi isso que fizemos o resto da tarde. Lembras-te? Disse a mamã olhando para o papá. Claro, até quase ao final da tarde aconteceu uma coisa mágica. Mas o quê? O quê? Que coisa mágica que aconteceu? E a Isabel estava encantada com aquela história de vida dos pais que nunca tinha ouvido. Um pouco distante do lugar onde estávamos, vimos duas coisas pequenas e brilhantes que iam e vinham com o movimento das ondas a arrebentar na areia e decidimos correr para lá. E o que era? O que era? Tornou a perguntar a Isabel. Eram duas conchas lindas, quase transparentes, que tinham sido depositadas pelo mar e que eram praticamente iguais. Olhei para elas e peguei-lhes com muito cuidado. Eu sabia exatamente o que fazer e nesse momento olhei para o mar e agradeci-lhe por essa dádiva que me iria dar a possibilidade de oferecer à avó Licinha o presente mágico que tanto queria. Fiquei tão feliz que não conseguia parar de saltar de alegria abraçado ao teu pai, que se ria perdidamente e estava também muito emocionado. Tínhamos recolhido muitas coisas na areia e com elas fiz um colar lindíssimo que depois o teu pai me ajudou a envernizar. Mas o mais maravilhoso foram os brincos. Era preciso fazer um pequeno furinho nas conchas e pedi ao meu pai que me ajudasse nisso porque tinha medo de as estragar.
Depois foi só pôr uns ganchinhos para enfiar nas orelhas e uma vez mais invernizar, o que fiz com todo o carinho. Arranjei uma caixa e forrei-a com o tecido que encontrei lá em casa. Coloquei uma grande camada de algodão no fundo e por cima o colar e os brincos que brilhavam como se fossem de cristal. Eu estava muito feliz e sabia que a avó Licinha ia adorar aquela prenda. Era uma prenda que tinha sido feita por mim com muito amor e com os materiais que o mar me tinha oferecido. As férias chegaram e nós fomos de viagem ao encontro da avó e do resto da família. Estas seriam certamente umas férias maravilhosas que nunca mais nos esqueceríamos, e foi mesmo. Todos trabalhámos para que a festa da avó Licinha fosse um êxito e ela estava muito feliz e emocionada por ter toda a família à sua volta. Eu fui a última pessoa a dar-lhe o presente e o meu coração batia acelerado. Tinha sonhado muitos dias com aquele momento. A avó pegou na caixa, desfez o laço com muito cuidado e abriu-a vagarosamente. Tirou o colar, olhou com carinho e pô-lo logo ao pescoço. Ficou linda. Mas depois tirou os brincos que brilhavam ao sol como duas joias preciosas. Oh, meu amor, que lindo, mas que lindo, que lindo! Vem cá, querida, e ajuda-me a pô-los. Que presente maravilhoso! Eu fiquei muito feliz. Sabia que ela ia gostar, mas a sua reação foi ainda mais emocionante do que eu esperava. Durante todas as férias, a avó Licinha usou o colar e os brincos que dançavam nas suas orelhas como peões mágicos. E esse episódio, que nunca mais esqueci, ainda me fez amar mais o mar e decidir, então, vir a ser uma bióloga marinha, concluiu a mamã. E pelos vistos, todo esse teu entusiasmo pelo mar também me contagiou, disse o papá dando-lhe um grande abraço. Espero que tenham gostado desta história, que nos fala de uma prenda especial feita com muito amor, com os tesouros que se podem encontrar na natureza. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.